querido? Tudo bem, irmão Claudio? Senti de mandar essa parte pro irmão ficar esperto. Abre o olho que a serpente tá no teu pé, tá bom? Conhecimento não traz vida, conhecimento traz morte. Foi assim que o inimigo usou, viu? Tava os dois tranquilos, eles tinham o necessário, que é um coração puro, pureza. Só precisamos de três coisas: a fé para crer no Senhor, a santidade que vem de Deus, tá bom? E a pureza para sermos limpos de mão e puro de coração. Não precisa mais nada. Conhecimento, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você abre os seus olhos, mais você vai ser cobrado aquele dia diante de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou que não recebeu o céu como criança não é digno e nem lá vai entrar. Estava lá brigando entre uns e outros, quem é o maior? Eu sou mais sábio, eu sou mais entendido. Não, ele deve ser ele, deve ser. O Senhor pegou uma criança, tá vendo isso aqui, ó? O que vai levar no céu é a simplicidade, é crer em Deus. Pula fora de conhecimento bíblico. Isso vai te levar para o inferno. Escuta o que eu estou te falando. Foi assim que o inimigo tentou o Senhor Jesus, nas Escrituras, com conhecimento. E o Senhor Jesus só foi com ele, com o escudo da fidelidade. Só isso. Não foi querer explicar nada. Só falou, eu sirvo a Deus e só vou servir a Deus. E só vou dar glória a Deus. Só isso. Só isso que você precisa. Foge desse negócio, meu irmão. Tá bom? Deus te abençoe. Bom dia, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. Obrigado por assistir os meus vídeos. Vocês ouviram aí esse maravilhoso ensinamento dado, logicamente, por um jumento, porque qualquer um que já leu a Bíblia pelo menos 2 vezes vai ser incapaz de dar um conselho desse. Esse aí é o verdadeiro conselho de tolo. Então vocês ouviram aí, né? Eu vou só repetir aqui alguma coisa para a gente poder depois fazer a nossa crítica aqui com referência à Bíblia. Então eu vou ler algumas coisas que ele falou aqui. Ele disse o seguinte pro irmão, que sentiu, né, de mandar essa parte pro irmão ficar esperto. Abre os olhos, que a serpente está no seu pé. Conhecimento não traz vida, conhecimento traz morte. Foi assim que o inimigo usou, quer dizer, da serpente, né? Para enganar lá os dois que estavam tranquilos, Adão e Eva. Eles tinham o necessário, que era um coração puro, né? E nós só precisamos de três coisas: fé, para crer no Senhor, santidade, que vem de Deus, e pureza para sermos limpos de mão e puro de coração. Não precisa mais nada. Conhecimento, quanto mais você tem, mais você abre os seus olhos. Mas você vai ser cobrado naquele dia diante de Deus. Você vai ser cobrado porque você tem conhecimento. Olha, você tem cabimento isso. Por isso que o Senhor Jesus falou, quem não receber o céu como uma criança não é digno e nem lá vai entrar. E mais barbaridades que ele falou aí que vocês ouviram. Então eu separei aqui uma crítica, uma pesquisa bíblica para mim ler aqui para vocês. Isso aqui jamais eu poderia gravar, não tinha como gravar isso daqui para falar para vocês. Então eu precisei escrever aqui para mim passar aqui para vocês, tá? Esse conselho, ele é completamente contrário à Bíblia. Então ele começou, eu senti de mandar essa parte pro irmão ficar esperto. Já usando essa velha tática de intimidação espiritual, como se o seu sentimento pessoal fosse uma autoridade divina. Quer dizer, o que eu estou sentindo é uma autoridade, você tem que ouvir, você tem que acreditar. Essa pessoa que disse esse áudio podia ter dormido sem essa, né? Podia ter dormido sem essa. Não tem conhecimento bíblico nenhum, sabe apenas algumas passagens bíblicas, mas a congregação cristã é desse jeito. Ela levanta no ministério pessoas sem a menor condição de estar no ministério. Eles acham que isso é guia de Deus. Mas
é falta de ler a Bíblia, porque o próprio apóstolo Paulo disse que não levantasse ninguém no ministério sem conhecimento. Mas essa parte eles não sabem, porque não lê, ou se lê, interpreta de outro jeito. Entendeu? Eles fazem muito isso. Depois ele afirmou que conhecimento não traz vida, meu amigo. Olha só, Vai vendo. conhecimento traz morte. E ainda justificou dizendo que foi assim que o inimigo enganou Eva. Conhecimento traz morte, né? Então, o que Deus disse a Josué, né? Esforça e medita de dia e de noite na lei desse livro, era para trazer morte. Não tem como, a gente não quer rir, mas não tem como, né? Mas isso daí é uma distorção, é grave. Isso que ele falou é grave, é uma distorção bíblica grave. O pecado da Eva não foi buscar o conhecimento, mas foi desobedecer à voz de Deus. Isso está em Gênesis 3, 1, 6. O problema também nunca foi o saber, né, o conhecimento, mas sim o orgulho e a rebeldia. Então, o conselheiro, presta atenção, a própria Bíblia, ela ensina o contrário do que você falou aí, esse conselho que você deu. Leia, conselheiro, em Oséias 4:6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Antes de você dar esse conselho, leia a Bíblia, meu amigo. Ou seja, a ignorância espiritual que traz a morte, não conhecimento. Depois ele ainda disse que quanto mais você conhece a Bíblia, olha só, mais será cobrado diante de Deus. Barbaridade. Mas a Bíblia, ela não ensina que o problema é conhecer, e sim não praticar o que conhece. É cobrado se não praticar o que conhece, é o contrário. Veja também Lucas 12, 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. Entende? Então ele fez o quê? Ele fez aí uma distorção grave da palavra de Deus, né? Então Deus não condena o conhecimento. Ele espera que usemos o que aprendemos com fidelidade. Esse conselheiro, cooperador ou não, também distorceu o ensino de Jesus sobre ser como criança, dizendo que isso significa não buscar o conhecimento. Quer dizer que Jesus falou para a gente ser criança na cabecinha dele, é para a gente não buscar o conhecimento. Só, amigo, que Jesus se referia à humildade e pureza de coração de uma criança, e não ter conhecimento e aprender. Olha lá o que diz em Mateus 18:3. Quem não se tornar como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Ser simples e não ser ingênuo é ser humilde e ensinável, características que favorecem o aprendizado da palavra. Mas na verdade eles se orgulham de não saber aonde está escrito nada. Quantas vezes eu já vi e ouvi um diácono, um cooperador ou um ancião procurar um texto na Bíblia e não saber aonde está. Então ele chega ali na frente do púlpito e ele fala: Irmandade, Deus me revelou a palavra e eu não sei onde está. A palavra de Deus é revelada, então a gente aqui não sabe. A gente não estudou, não pesquisou, então a gente não sabe aonde está escrito. Então a Irmandade ajuda aqui. Pensa na Irmandade para dar glória a Deus, pular, falar em língua, só porque o cooperador, o diácono ou o ancião falou isso. Na verdade, se ele tivesse lido a Bíblia, ele saberia aonde está escrito. E eu já vi uma situação em que o cooperador, ele disse que Deus revelou a palavra, mas ele não sabia. Então ele deu aquela pincelada no assunto e falou: olha, o assunto que diz é este, mas eu não sei onde que está, porque Deus revelou, mas não revelou aonde estava escrito, revelou o assunto. E toda a igreja procurou. E sabe de uma? Ninguém achou. Nem eu que estava sentado lá no banco também não achei. E ele passou ali uns 20 minutos esperando que alguém achasse. Nem ele, nem ninguém
e nem eu achamos aonde estava escrito. Aí o que ele fez? Ele leu uma outra passagem bíblica e exortou aquela da revelação. É simples assim. Depois ele ainda teve a ousadia, né, de falar o seguinte, é muito corajoso falar isso, né? Pula fora do conhecimento bíblico, isso vai te levar para o inferno. Isso na verdade... Pula fora do conhecimento bíblico? Esse camarada realmente é de Deus. Esse aí, ele provou. Pula fora do conhecimento bíblico. Se você quiser conhecer Deus, se você quiser conhecer Jesus, você aprende aonde? É lendo a Bíblia. Mas o cooperador pede que a pessoa pule fora do conhecimento bíblico. Parabéns! Você levou o nível de burrice a outro nível. Na verdade é um conselho diabólico travestido de piedade. Só travestido de piedade. Porque o próprio Jesus combateu o diabo com as escrituras. Você vê lá em Mateus 4, do verso 4, 7 e 10, tá essa palavra, está escrito. Jesus usou essa palavra, está escrito. Então ele usou o conhecimento da palavra para poder repreender o próprio inimigo. Se o conhecimento da Bíblia fosse algo ruim, Jesus não teria usado para vencer o tentador. Resumindo, esse tipo de discurso... Esse tipo de discurso me faz lembrar o discurso de um pregador da Igreja Universal, que teve a cara de pau de dizer que foi expulsar um demônio e estava difícil expulsar aquele demônio. Então, só o nome de Jesus não foi suficiente para expulsar o demônio. Ele teve que usar umas artimanhas do mundo para poder expulsar. Porque o nome de Jesus só não era suficiente. Aí nós sabemos, né? Igreja Universal tenta afastar o povo de Deus da verdade. Em vez de levar o povo de Deus um conselho desse, ele afasta a pessoa de Deus. É um ataque direto ao discernimento bíblico, porque sem conhecimento o crente fica vulnerável a qualquer vento de doutrina. Efésios 4,14, entendeu? Olha só, se você não tem um discernimento bíblico, eu, você, qualquer um de nós e muitos dos que estão lá dentro, o que acontece? Não tem um discernimento. A pessoa fica vulnerável. Qualquer vento de doutrina que inventarem lá, que foi Deus que mandou fazer ou mandou falar, eles vão acreditar, porque fica vulnerável de verdade. A Bíblia é clara, examinai as Escrituras, porque vos cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. João 5,39. Esse conselheiro aí, ele precisaria ler a Bíblia. Lê aqui, João, lê isso aqui, ó, João 5,39, irmão. Também o conselheiro disse que o conhecimento bíblico é inútil. Foi contra o próprio Cristo. Rasga da sua Bíblia, conselheiro, tudo aí onde Jesus Cristo está mandando examinar e ler a Bíblia. Aí algumas coisas que nós já colocamos aqui. Não, Barbosa, não precisa rasgar da Bíblia. É só ele continuar fazendo o que ele sabe fazer. Não ler as Escrituras. Ou só ler naquele momento da palavra. Porque tanto faz o que ele vai ler na Bíblia. Tanto faz. Porque a exortação sempre vai ser uma. Só adivinhações, só chutes e bico de sapato. Então, para que ler? Ler para quê? Que pega a tua Bíblia e rasga, você não precisa disso. Depois ele falou da fé, da santidade e da pureza. Fé, santidade e pureza realmente são fundamentais. Mas sem o conhecimento da palavra, o homem não sabe nem como viver essas virtudes. É o caso que ele está fazendo. Ele falou dessas três virtudes, né? Fé, santidade e pureza. Mas ele mesmo não tem conhecimento dessas virtudes. Eu não estou julgando ele. Mas se realmente ele tivesse essas virtudes, ele não iria jamais contra o próprio Jesus. Bom dia. Eu vou ficando por aqui.
E você, se você quer conhecimento, leia a Bíblia. Se você não quer, continua sem ler. Mas não diga que você está falando por Deus. E fiquem com Deus. Se é que isso aí é de Deus. É claro que não, né?